início, nossa aula de ensino religioso. Quem chegar atrasado vai entrando na aula, como é de costume, né? Vamos começar nossa aula de hoje, porque o assunto é um assunto bem interessante. Eu creio que tem muito a ver com a gente. Quem nunca passou por isso vai passar, porque não tem como você nunca errar com ninguém. E ninguém nunca errar com você e você ficar chateado com aquela situação. Há coisas que são extremamente graves, tem resultados terríveis, como eu já vi. Muitas famílias, olha, brigando, anos de briga uns com os outros, por situações mal resolvidas, né? Por intrigas, por fofocas, por conversa. Depois eu vou até contar algo que eu presenciei, né, no encontro de mulheres, assim, que teve uma restauração, mas que foi algo que durou muitos anos, durou 14 anos, tá bom? Então, primeiro vamos ao versículo da semana. Provérbios 3, 5. Vamos lá. Gosto muito desse provérbio. Eu acho que eu coloquei 6 aqui, coloquei 6 a 5. Tá vendo? Eu tô falando que é o efeito Covid, o negócio tá ficando meio doido. Provérbios 3, 5. Agora que eu consertei ali, agora tá certo. Se bem que vocês não vão nem enxergar mesmo lá atrás, eu só aumentar aqui um pouquinho para vocês verem. Vamos lá, deixa eu aumentar aqui. O negócio some de repente. Tá, versículo. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Nós ficamos só com a primeira parte do versículo, tá? E essa parte fala muito com a gente. Até mesmo tem a ver com o assunto da nossa aula de hoje. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Às vezes nós somos tentados a tomar algumas atitudes, a fazer certas coisas, né? A pensar baseado no que nós achamos que é certo. Ah, eu vou fazer desse jeito. A Bíblia nos ensina a fazer assim, eu vou fazer desse jeito. Ah, não vou esperar Deus agir, não. Eu vou logo vou fazer conforme eu acho que é para ficar melhor. Nós vamos ver pessoas hoje que agiram dessa forma, confiaram mais no seu entendimento do que confiaram no Senhor, tá? E esses dias, né, esses tempos que nós estamos vivendo, que nós fomos, como diz, fomos colocados nele sem permissão nenhuma, sem saber se queríamos ou não. Olha, nós chegamos a um ponto da nossa vida que fica melhor não ligar a televisão, não ouvir os noticiários, porque senão a gente fica doido, não é verdade? Você só ouve coisas ruins, só ouve falar coisas negativas sobre essa pandemia e pensamentos complicados e um tal do doutor que eu acho, e não sei quem é que fez um estudo que eu acho que é assim, tem que fazer desse jeito, não sei o quê. Vamos confiar no Senhor. Vamos confiar no Senhor de todo o nosso coração, não vamos ficar apoiados só na nossa inteligência. Tem uma versão que diz isso. Não se apoie só na sua inteligência. Tá? Então, nós podemos fazer a melhor escolha, que é o que? Confiar no Senhor de todo o coração. Mesmo que esteja difícil, gente, mesmo que o negócio está complicado. Se você foi envolvido em uma situação difícil, confia no Senhor do seu coração, de todo o seu coração. Não tenta achar soluções baseadas só no entendimento humano, apoiado só no que o homem pensa que é. Se nós fôssemos analisar algumas situações da Bíblia, teríamos muitos exemplos. Tem um bem conhecido nosso. Vocês lembram quando Moisés subiu no monte para receber as leis? Ele ficou lá 40 dias. Naquele momento lindo com Deus, né? Deus com ele com Deus, bênção pura. E o povo lá embaixo agiram pelo próprio entendimento. Começaram a pressionar Arão. Arão, ó, Moisés morreu, não volta mais, não. Vamos fazer um Deus para nós aqui. E aconteceu o que vocês já sabem, fizeram aquele bezerro de ouro para adorar. Então, eles se basearam no seu próprio entendimento, se deram mal. Porque depois, quando Moisés voltou, nossa, como diz, a casa pegou fogo, né? Deus ficou muito irado com a situação do povo. E se não fosse por Moisés, olha, Deus ia exterminar aquele povo ali, porque o coração do povo não estava com a confiança em Deus, estava assim no que eles achavam que era o certo, né? Então, confie no Senhor, gente, não no nosso entendimento. Não estou querendo dizer que você não possa agir mais. Haja sim, mas primeiro ore, Deus vai confirmar no seu coração, e aí você pode agir. Bem-vindos que chegaram agora, que eu não falei oi para quem chegou depois, tá? Versículo da semana e vamos orar.
Amado Deus, querido Pai, nós te damos graças, louvamos o seu nome, somos agradecidos porque o Senhor tem cuidado de nós. Pedimos que esse versículo seja uma realidade constante em nossas vidas, que não importa a situação, não importa onde eu fui colocado, inserido, mas que eu possa confiar no Senhor de todo o meu coração. Não me apoiar só no que eu acho que é certo, só no meu entendimento, só na sabedoria humana, mas acima de tudo, saber que o Senhor sabe o que é melhor para nós e o Senhor vai providenciar o melhor para nossas vidas também. Nos ensine, Deus, em todas as situações, a confiarmos de todo o coração naquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém, 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 amém. Pois bem, semana passada nós falamos, alguém está falando aqui alguma coisa? Deixa eu ver. Tá, não era só a Isabela me avisando. Vimos sobre os amigos que não aceitaram Jesus, que duvidaram dele, né? Ou seja, aqueles que eram de convívio mais próximo, do lugar onde ele nasceu, onde ele viveu, cresceu, né? Conheciam a família dele e acabaram duvidando do que Jesus seria o Messias enviado por Deus, mesmo vendo ali o cumprimento de muitas profecias do Velho Testamento. Eles preferiram não acreditar, por quê? Porque filho de um carpinteiro vai ser o salvador do mundo, vai ser o Messias. Nós vimos esse menino crescer, isso aí, capaz que é ele de jeito nenhum, né? E aí a dúvida entrou no coração e deu no que deu. Mas Jesus pegou aquilo ali, não fez mimimi de nada, sabia que eles não iam aceitá-lo mesmo, e bola, vida que segue, né? Até citou 2 exemplos, prestem atenção porque pode cair na prova, né? Ele usou o exemplo de 2 profetas, ele usou Elias, quando ele foi alimentado pela viúva em Serepta, ou seja, nem os de Israel cuidaram dele, quem cuidou foi a mulher estrangeira, teve mais fé, e usou também o Eliseu, quando o leproso lá, o Naamã, foi procurá-lo. Naamã, ele é da Síria. Quantos leprosos não haviam lá em Israel, ninguém procurava Eliseu? Foi um de fora procurar e recebeu a cura dele, né? Foi abençoado. Então, Jesus usou esses 2 exemplos para mostrar para aquele povo ali dele que não esperava outra coisa mesmo não, né? Mas fazer o quê, gente? A vida segue. Então, se alguém duvidar do potencial de vocês, vida que segue, tá? O Senhor confia, bola para frente e vamos lá, tá bom? Aula de hoje. Bem-vinda, Sofia, Felipe, João Pedro Ferreira, quem mais? São esses que chegaram agora. Legal. Caderninho na mão, é para copiar? É para copiar. Antes que perguntem, tá? Antes que escrevam lá no chat. Aqui, essa primeira parte não. Essa primeira parte aqui eu quero só conversar com vocês sobre isso daqui, tá? Porque ela é a base da nossa aula. Só tirar aqui da frente. Olha, às vezes nós temos dificuldades em reconhecer e admitir nossos erros, tanto para nós, para os outros e para Deus também. Como é chato errar e você perceber que você errou. Nossa, e às vezes até, por exemplo, você se prepara para uma prova, você põe um alvo para você. Aí chega na hora daquela prova, não é a nota que você queria, aí você fica brava com você mesmo. Alguns já culpam direto o professor. Ah, que aquele professor não é bom, aquele professor não sabe explicar, aquela matéria é horrível, eu odeio aquela matéria. Outros já jogam para si mesmo. Ah, não, olha, como que eu fui burro, como que eu não percebi, aí eu não consigo mesmo, e já começa. Então é difícil nós admitirmos os nossos erros, para nós, para os outros, para Deus também. Sabe, eu já conheci muitas pessoas que são, assim, vou falar um negócio bem chato, mas acontece mesmo. Tem pessoas que elas são magoadas com Deus, porque elas acham que Deus é culpado por algumas situações que elas viveram na vida ou estão passando e culpam Deus por aquilo. Existem muitas pessoas assim, infelizmente, gente, né? Mas é algo assim que cada um tem que resolver com o seu coração, tá? Aqui temos 2 perguntas. Algum amigo já decepcionou você? Pensem, tá? Pense em algum momento que vai trazer agora à sua mente de alguma pessoa, algum amigo que te decepcionou. Puxa vida, fulano, fulana, me magoou muito naquele momento, naquela época, aquela atitude. Aí outra pergunta, você já decepcionou alguém? Tem um ditado popular, eu sempre gosto de usar alguns ditados e às vezes eles vêm na minha cabeça assim na hora da aula, sabe? Quem bate,
esquece. Quem apanha não esquece, né? Então, às vezes, a gente não esquece quando alguém decepciona a gente, mas a gente esquece rapidinho quando nós decepcionamos alguém, magoamos alguém. Então, eu queria que vocês pensassem sobre essas duas perguntas. Alguém que te decepcionou, né? Que te feriu, que te magoou, passou, né? Houve a cura, houve o perdão. E também quando você decepcionou alguém, ou até você mesmo, tá? Então, depois de pensar nessas perguntas, nós vamos falar agora sobre o momento na vida de Jesus. Em particular, duas pessoas bastante conhecidas e as histórias deles são as mais destacadas na vida de Jesus. Judas e Pedro. Vamos lá? Aqui tem bastante coisinha, gente. Se vocês quiserem printar a tela ou quiserem copiar pelo menos as referências, já ajudam bastante, tá? Amigos que falharam é o tema. Mateus 26, do 14 ao 25. Temos uma parte dessa história. E também Marcos 14, do 10 ao 11. Outra parte dessa história. Então, como eu disse para vocês, nós vamos falar sobre dois homens em especial que falharam com um grande amigo, falharam com Jesus. E existe um nível assim que nós pudéssemos medir, quem falhou mais, quem errou mais? Não, porque erro é erro, tá? Existe um diferencial depois que vocês vão ver no final na vida desses dois homens. Mas vamos começar aqui por Judas. É engraçado que o outro discípulo de Jesus, que também tem o nome de Judas, mas é Judas Tadeu, muitas pessoas confundem ele com Judas Iscariotes. Mas haviam dois Judas que eram discípulos, tá bom? Judas Iscariotes, ele era alguém que tinha um cargo importante entre os 12. E se ele tinha esse cargo é porque ele tinha capacidade de exercer. Ele era o tesoureiro do grupo. Como assim tesoureiro? Eu não sabia que precisava ter um tesoureiro. Naquela época, eles recebiam ofertas de pessoas, né, de mulheres, de famílias, para poder ajudá-los a seguir suas viagens, um sustento também, sabe? Para ter o que comer, para ter onde dormir. Então, muitas mulheres e muitas pessoas, elas davam dinheiro, davam ofertas. E Judas era a pessoa responsável por cuidar desse dinheiro. Sabe o episódio quando Jesus está pregando a multidão e aí a multidão está com fome, quando ele alimenta lá as pessoas, né, com 5 pães e 2 peixinhos? Primeiro Jesus chama os discípulos e fala, olha, não tem nenhum lugar para comprar comida para eles? Tá? Por quê? Porque havia um dinheiro, tá? Que o grupo possuía para poder manter algumas situações. Foi quando os discípulos falaram para ele, Jesus, não tem nem onde comprar e nem dinheiro suficiente. Olha a multidão que tem aqui, porque tinha muitas pessoas. Então, Judas, ele era esse responsável, tá? Ele era o tesoureiro do grupo. Certa vez, Judas, ele foi falar com os chefes dos sacerdotes, a fim de combinar com eles como ele entregaria Jesus. Lá em Marcos 14, desculpa, Marcos 14, 10 ou 11, nós encontramos esse texto. Eu só vou ler ele rapidinho para vocês, porque eu acho que ele é muito importante para nós podermos entender. Então, olha só o que ele fala. Judas Iscariotes, que era um dos 12 discípulos, foi falar com os chefes dos sacerdotes para combinar como entregaria Jesus a eles. Quando ouviram o que ele disse, eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Assim Judas assim Judas começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus. Aí vocês podem perguntar, por quê que Judas Iscariotes tomou essa posição de procurar os sacerdotes para entregar Jesus? Ele não era um dos discípulos? Ele não era amigo de Jesus? Ele não confiava em Jesus? Sabe? Não foi um dos escolhidos? Jesus não sabia como é que era o coração dele? Jesus sabia sim, gente. Jesus conhece nosso coração como conhecia também o coração de Judas. Sabe qual é o que diferencia aqui Judas? Por que Judas ele teve essa postura? Judas ele agia pela inteligência humana. Sabe o versículo da semana aqui, né? Confia no seu teu coração, não se apoie no seu entendimento. Judas ele estava totalmente apoiado no entendimento humano dele. Então, o que ele quis com isso? Ele quis forçar Jesus a tomar uma atitude que ele achava certo. Ele queria que Jesus, com isso, eu vou entregar Jesus, aí Jesus vai parar de ficar de corpo mole, vai reagir,
vai mandar vir os anjos do céu, vai, né, vir um exército, e aí nós vamos tomar o reino, e eu vou ser também um dos homens que vai governar junto com Jesus. Foi mais ou menos esse o pensamento de Judas quando ele entregou Jesus, quando ele foi lá, né, negociar com o chefe do sacerdócio para poder entregar Jesus. Ele queria dar uma forcinha. Sabe aquele empurrãozinho? Quando você está aprendendo a andar de bicicleta, aí chega alguém, você fala, tô com medo, aí que o senhor vai te empurra. Ele queria dar esse empurrãozinho a Jesus, para Jesus fazer o que ele achava que era certo. Só que não era esse os planos de Jesus, e também haviam profecias que diziam como seria, né, que o cordeiro morreria por nós, só que Judas estava cego para isso daí. Então o que ele fez? Foi lá, procurou os sacerdotes. Lá em Mateus fala até a quantia que ele recebeu para entregar Jesus. Alguém sabe? Alguém saberia me dizer qual foi essa quantia sem olhar? Eu vi a Juliana tá falando ali. Pode falar, Juliana. Te liberei aqui, não tá liberando? Liberei, libera também você. Ou então escreve lá. Tá escrevendo? Certo. Oh, quantia que levou Judas a trair Jesus. Vamos ver se a Juliana acertou aqui. Peraí, Juliana. Não tá bem que o Cauê tá querendo entrar aqui. Isso, 30 moedinhas de prata. Pouca coisa, né, gente? Então ele foi lá, combinou tudo com os sacerdotes, aí ficou só esperando o momento certo para entregar Jesus. Olha a cabeça. Você teria coragem de fazer isso com um amigo seu? Ele praticamente fez uma armadilha, estava esperando o momento para dar o bote em Jesus. E aí ele saiu dali, né, voltou de novo para o convívio com os dois, como se nada tivesse acontecido. Olha só, cara de pau, né? Até esperar esse momento. Então eles foram, procuraram um lugar para fazer a ceia, né, porque era período de Páscoa. E lá Jesus faz todo aquele procedimento, lava os pés dos seus discípulos, ceia com eles. E aí, lá em Mateus 26, 21, Jesus toca na ferida. Jesus fala assim: um de vocês vai me trair. E é aquela coisa, um olha para o outro, quem será? Será que sou eu? Será que sou eu? E aí vão perguntando, sou eu, Senhor, tá? Quando chega na vez dele, o cara de pau fala, pergunta para Jesus, sou eu? Nessa quando você faz a coisa errada, fala, eu? E aí Jesus fala, você está dizendo isso. Você está dizendo isso, é você mesmo. E aí o que ele faz? Fica nervosinho, fica bravinho, ó, vai embora, né? Magoadinho. Depois da Páscoa, Jesus chama os seus discípulos e eles vão lá para o monte para orar, lá, né, para o jardim de Getsêmani. Eles cantam hino e vão lá para o jardim. No jardim, Jesus já prevê tudo que iria acontecer com ele. E aí, então, ele chama 3 daqueles discípulos para ir para um lugar mais separado para orar com ele. E aí acontece tudo aquilo que você já sabe, né? Jesus, acho que ele tem uma visão de tudo que ele iria passar, e ele começa a suar sangue, nervosismo, enfim, gente. Ele aceita de Deus aquele cálice. Ele pede, Senhor, se possível, afaste esse cálice, mas se não, que faça a sua vontade. E a vontade de Deus foi que o Filho amado morresse por nós. Quando ele volta lá para o lugar onde estavam todos os outros discípulos, quem chega? Judas com os soldados. Mateus 26, 48. E ele ainda combina com os soldados. Olha, o nosso código eu vou entregar ele. Aquele que eu beijar, esse é ele. Por quê, gente? Porque Jesus ele tinha aparência comum como todos os outros. Às vezes, nesses filmes que nós vemos sobre a vida de Jesus, Jesus sempre é o mais bonitão, vocês já repararam? Olho azul, loiro. Não tem judeu desse jeito, sabe? De olho azul e loiro. Então ele era assim, igual todos os outros lá. Quais são as características de um judeu, né? Eles são pele mais morena, né? Cabelo escuro, nariz grande. Então ele era assim, igual todo mundo. E o código era esse, ó. Quem eu beijar, esse é ele. Aí vocês podem chegar e prender. E aqui chega o versículo que eu gosto, gente. Eu já meditei tanto nesses versículos aqui, essa parte final aqui, ó, do Mateus 26, 49, 50. Ele chega, dá um beijo na face de Jesus. Olha só, sabe aquele beijo de amigo, né? Um beijo de... Que amigo, né? E aí Jesus
Olha o coração de Jesus, gente, isso aqui até me emociona. Jesus olha para ele e fala, amigo, para que vieste? Ele poderia já chegar para aquele abençoado do Judas e falar para ele, olha, pronto, faz o que você tem que fazer logo, vai traíra, né? Se fosse a gente, nós falaríamos, traíra. O Falciane, faz logo o que você tem que fazer aí, né? Jesus chamou ele de amigo. Vocês já pensaram por que Jesus chamou ele de amigo? Se ele não teve atitude de amigo aqui de jeito nenhum, não foi um tapa na cara? Pensem sobre isso. Por que Jesus chamou ele de amigo num momento desse? Tá? Então, esse aqui foi o contexto de Judas. Vamos agora para o contexto de Pedro. Nós vemos o outro lado da moeda. Duas situações bem diferentes, tá? Vou ver aqui. Tá. Pedro. Marcos 14, 27 até o 31. João 13, também do 36 até o 38. Mateus 26, do 72 ao 75, já é a parte final lá, tá? De Pedro nós temos pouca coisa a comentar, tá? Mas o que nós sabemos de Pedro? Pedro, ele tinha um temperamento muito explosivo, sabe? Pedro era aquele amigo que nós podemos dizer que ele era sanguíneo, sabe? Ele falava, ele agia, sabe? Aquele amigo assim que fazia as coisas sem pensar, tá? Bem explosivo mesmo. Lá em Mateus 26, do 33 a 35, nós vemos uma situação onde ele chega até a falar para Jesus, né? Jesus conversando com os discípulos lá, deixa eu abrir lá para a gente ver. Isso, Mateus 26, do 33 e do 35, por esses dois versículos. Então, Jesus chega para eles e diz assim, ó, esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as escrituras sagradas dizem, matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas, mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para Galileia. Então, Jesus já estava avisando eles aqui, tá? Aqui era uma profecia que também já havia sido dita por um profeta do Velho Testamento, que o pastor iria morrer e as ovelhas iam se espalhar. Aí quem chega lá falando, não, eu não? Pedrão. Pedrão chegou lá e fala, olha o que ele diz aqui no 33, eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos te abandonem. E aí Jesus olha para o Pedrão com aquele olhar de amor e diz assim, ó, eu afirmo a você que isso é verdade. Nessa mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Aí Pedro fala assim, não, você está enganado, você está mentindo, você está errado. Eu nunca vou dizer que não conheço, mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor. E aí todos os outros falaram, eu também, eu também, eu também, eu também. Se morrer, eu morro, se morrer, eu morro, eu morro, eu morro. Então, olha, tá vendo como que Pedro é? Na hora do sangue quente, ele falou que nunca abandonaria, que nunca negaria e que morreria se preciso fosse. Olha só, 3 promessas. Nunca prometo que vocês acham que vocês sabem que vocês não vão cumprir, viu, gente? É complicado, tá? Não vai falar coisas que vocês não vão conseguir fazer, não. Depois disso, quando Jesus foi preso e foi levado lá para a casa de Caifás, Pedro, aliás, primeiro lá no Monte das Oliveiras, ele, quando Jesus é preso, ele pega a facão, a faca na espada e corta a orelha de um dos soldados, né? Aí Jesus fala que não é momento para aquilo. Cola a orelha e Pedrão, ó, esconde, né? Todos os discípulos, como diz a profecia, se espalharam. Só que Pedro vai atrás para ver o que ia acontecer com Jesus, para onde levaram Jesus. E lá acontece tudo que Jesus falou que iria acontecer, tá? Ele fica lá de lado de fora, e quando ele foi reconhecido pelas pessoas, que eram os empregados ali de Caifás, você também andava com Jesus, você é um deles, eu te conheço, você também não é um dos discípulos dele, o que ele fez? Assim como Jesus falou para ele negou, não conheço esse homem não, nunca vi nem mais gordo, nem mais magro, né? Bem assim. E aí o que aconteceu? O galo cantou. Nessa hora, gente, quem assistiu aquele filme, dos filmes da vida de Jesus, o que se aproxima mais é aquele do Mel Gibson, sabe? A Paixão de Cristo. No filme, nessa hora, quando Pedro nega e o galo canta, Jesus todo machucado, todo ensanguentado, olha para Pedro de onde ele está. Sabe aquele olhar assim que dói lá dentro, dói na alma? E aí o que acontece com Pedro? Acho que ele engole seco, né? O que eu fiz? Sai chorando
amargamente. Gente, que coisa, que coisa, que coisa, que coisa. Vamos para frente, não vou chorar. Então vamos lá. Vamos ver a diferença deles. Todos nós estamos sujeitos a errar como amigo. Gente, não tem. Eu acho que o único que não errou como amigo foi Jesus, o único. O resto, nós erramos, pessoas erram com a gente. Às vezes até os nossos pais vão dizer coisas que na hora nós não vamos entender, mas lá na frente a gente acaba entendendo, mas magoa naquele momento. O que vale é a nossa atitude perante os nossos erros, o nosso erro, tá? O que diferenciou Judas de Pedro? Vamos lá, vou falar bem rapidinho aqui para que a gente não fique muito perdido. Daqui a pouco já me fala que falta 10 minutos. O que diferenciou? Judas, depois de tudo que ele fez, e ele viu que os planos dele não deram certo, Jesus não reagiu, Jesus não chamou os anjos, Jesus não tomou à força o reino das mãos dos romanos, do povo da época lá. Ele sentiu remorso, mas não se arrependeu. Pegou o dinheiro, as 30 moedas que ele havia recebido, foi lá para devolver, jogou o dinheiro lá, só que eles nem aceitaram que aquilo era dinheiro de sangue. Os próprios homens que pagaram ele fizeram outro uso com aquele dinheiro, compraram um lugar lá para jogar os corpos, tá? Porque era um dinheiro maldito. Aqueles homens já sabiam que o que ele fez foi errado e traiu o amigo. Então ele sentiu remorso, um remorso sem arrependimento. E aí, o que ele fez? Foi lá e se matou, se enforcou. Pedro, olha a diferença. Pedro, quando ele viu o sofrimento de Jesus, quando ele se sentiu culpado, ele se arrependeu e ele decidiu seguir Jesus, perdoado e também perdoando. Isso aqui eu queria que vocês anotassem, tá? Essa partezinha aqui do Judas e do Pedro. Por favor, anotem. Qual é a diferença do remorso para o arrependimento? Tem uma diferença bem grande. O remorso é quando você faz alguma coisa errada, tá? Você percebe o erro, só que você não se arrepende, você não consegue ou você não quer mudar a sua atitude, você não faz nada. Então, isso é um remorso. Você percebe que você errou com alguém ou você errou em alguma situação, mas você não busca mudança, você continua naquele jeito. Arrependimento é quando você sente a culpa, tá? Você percebe que você fez errado, sente a culpa, se arrepende, pede perdão, muda de atitude. Isso é arrependimento, tá? Entenderam então a diferença? No remorso, eu sinto a culpa, mas eu não me arrependo. Não há o perdão, não há mudança de atitude. Já no arrependimento, eu reconheço o erro e eu mudo de atitude diante do perdão. Aqui nós podemos encaixar como exemplo o próprio Zaqueu. Lembra o que Zaqueu fez? Zaqueu, no final, ele se arrependeu, chegou para Jesus mostrando o arrependimento dele e falou, olha, se eu roubei de alguém, eu vou devolver. Então, isso é o quê? Isso é atitude de arrependimento, de mudança. Arrependimento casado com a mudança. E aí ele devolveu, conforme ele falou, ele fez lá, tá? Então, essa foi a diferença entre Judas e Pedro. Os dois erraram? Erraram. Nós erramos? Erramos. Só que quando nós erramos, em vez de ficar com remorso pelo erro, nós temos que nos arrepender. Se tiver que procurar a pessoa e pedir perdão, peça, tá? Se tiver que liberar perdão, libere o perdão, porque, olha, quando você libera o perdão, você tira um peso tão grande do seu coração, das suas costas, é libertador, tá bom? Posso passar para frente? Nós temos umas perguntinhas para vocês responderem, tá bom, gente? Senão, eu estou marcando aqui 8 minutos. Perguntinhas. A primeira, a Juliana já respondeu. Quantas moedas Judas recebeu para entregar Jesus? Mateus 26, 14 e 15 fala. Foram quantas moedinhas? 30 moedas de prata. Leia Efésios 4, 32 e responda como devemos tratar as pessoas. Ali no Efésios, nesse texto, se vocês quiserem que eu leia para vocês verem, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Efésios 4, 32. Diz assim, ó. Sejam bondosos, atenciosos uns com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Então, aqui tem 3 atitudes. Quais são essas 3? Seja bondoso, atencioso e perdoe as pessoas, tá? Essas são as 3 atitudes que tem aqui em Efésios. Depois vocês leem com mais atenção e respondam. Pode colocar o verbo, tá? Verbo não, a ação, como diz assim, né? Ser bondoso,
ser atencioso e perdoar. O que os discípulos, e principalmente Pedro, prometeu a Jesus? Lembra lá que eu li para vocês? O que eles disseram quando Jesus falou que o pastor ia morrer e as ovelhas iam ser espalhadas? Pedrão foi o que pulou na frente e falou que nunca ia fazer aquilo, né? Então, qual é? E a última pergunta, qual é a diferença entre remorso e arrependimento? Diante da história desses dois homens, Judas e Pedro, tá? A diferença entre um e outro. Eu falei para vocês que eu ia comentar sobre algo que eu presenciei uma vez. Como eu não vou citar nomes, então não tem nenhum problema, não vou causar constrangimento para ninguém. Já faz um bom tempo já, isso tem mais de... Ixi, tem muito mais de 10 anos. Eu fui num retiro de mulheres e naquele retiro foram duas mulheres, não foi proposital, foi algo assim de Deus mesmo. Elas eram parentes, mas elas eram de mal uma com a outra por mais de 14 anos. Os maridos eram sócios e acabaram brigando. Os maridos eram irmãos e elas eram cunhadas, então, sabe? Como os maridos brigaram por causa do negócio que não deu certo, aconteceu alguma situação. Eu sei que, gente, eu não lembro a história toda, eu sei que até morte teve no meio. Por fim, elas falharam, eram de mal uma com a outra. E nesse retiro de mulheres, Deus falou tão profundo com elas que elas se perdoaram, se abraçaram, liberaram perdão uma para a outra. Foi assim uma coisa mais linda de ver. Então foram anos de remorso, de dor. Teve uma que chorava muito, 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 muito mesmo, sabe? Ali naquele momento, o remorso transformou-se em arrependimento com cura, sabe? O perdão traz a cura. Como que nós sabemos que o Pedro sentiu arrependimento e não remorso? Porque depois que tudo isso aconteceu, ele chorou, ele voltou para o convívio das pessoas, dos discípulos. Ele foi lá, ficou junto com eles. Quando Jesus apareceu, ele estava junto. E se Judas tivesse a mesma atitude, em vez de se matar, ele tivesse voltado também para onde estavam os discípulos? Jesus ia perdoar ele da mesma forma que perdoou Pedro, que perdoou todos os outros. Dos discípulos, só João acompanhou. Né? João ficou junto o momento todo, até quando Jesus estava prestes a morrer, Jesus olhou para João e deu a ele a responsabilidade de cuidar da sua mãe, né? Olhou e falou, mulher, esse é seu filho, né? E essa é tua mãe, ou seja, cuida dela para mim. João esteve o tempo todo ali, sabe? Participando do sofrimento de Jesus. Então, a diferença entre remorso e arrependimento. O remorso, a culpa vem, mas não vem mudança. Arrependimento, vem a culpa, vem a mudança de atitude, vem o perdão também, tá? Nossa, ninguém falou nada hoje, ninguém perguntou nada hoje, todo mundo quietinho. Então quer dizer que a aula estava tudo certo, né? Ninguém teve nenhuma dúvida. Faz sempre que a Sofia não me dá nenhum oi, né, Sofia? Sofia, tô de mal com você. Sem remorso. Tô brincando, Sofia, tá? Brincadeirinha. Felipe, Cauê, João Pedro. Tá? Então, quem terminou, põe o joinha na tela aí para eu saber, para a gente encerrar a nossa aula. Ah, mas vocês são rápidos demais. Olha só, deixa eu ver se mais alguém. Uhum. Todo mundo, falta você, Sofia. Terminou, minha lindona? Põe o joinha aí ou escreve lá no bate-papo, se você já copiou ou não. Vou entender, sim, do seu silêncio, Sofia. Pode ser? Então tá, vou voltar lá, tá, gente? Na tela principal para nós nos despedirmos. Ah, tá, o Felipe colocou aqui, agora que eu vi no bate-papo, que aquele filme é forte. Eu também acho forte, sabe, Felipe? Aquele filme lá, né, A Paixão de Cristo lá. É muito forte mesmo. Cada vez que eu assisto, eu me arrependo de novo. De todos os erros. Vamos encerrar a aula então, gente, tá? Um beijo para vocês, boa aula, até mais.